Vinheta de abertura, fundo azul. Ao centro, círculos tomam o aspecto de um átomo que dá lugar a um globo terrestre que gira em torno do próprio eixo. Círculo branco, dentro dele nome do programa, Meio Ambiente por Inteiro. Repórter Cristiano Oliveira, Brasília DF. Olá, tudo bem? Eu sou o Cristiano Oliveira e este é o Meio Ambiente por Inteiro. No programa desta semana vamos falar sobre reciclagens de veículos. Um segmento que tem crescido no Brasil, mas ainda está longe do ideal. Peças usadas e carcaças podem tomar dois caminhos. No primeiro deles, ocupar pátios, depósitos, ferros velhos e de uma maneira ou outra impactar de modo negativo a natureza. O segundo caminho é o da reciclagem, reaproveitamento. É o que deve ser feito com esse tipo de material. Sim, isso é possível. É o que nós vamos mostrar a partir de agora. Acompanhe a gente. Carros trafegam em trânsito pesado. Quem nunca passou por isso? Se tem uma coisa que tira a paciência de todo mundo, é o tal do trânsito. A sensação que a gente tem é que cada dia mais veículos ocupam as ruas. Nas grandes cidades brasileiras, em horários de pico, essa é a realidade. Carros de diversos modelos e tamanhos trafegam em pista. De fato, tem mais veículos em circulação por vários fatores, como economia e crescimento populacional. Cada vez que um novo veículo é vendido, outro vai parar em depósitos ou ferro-velhos. Apenas 1,5% das carcaças abandonadas e peças enferrujadas é reciclado. O dado é do Sindicato das Empresas de Sucata de Ferro e Aço. Na Argentina, no Japão e nos Estados Unidos, por exemplo, esse número varia de 80% a 95%. Já na Dinamarca, Suécia e Noruega, o índice é de 100%. Mais uma vez, no Brasil, é de 1,5%, ou seja, quase nada. Que foi criado precisamente. O Meio Ambiente por Inteiro conversou com o fundador do Centro Internacional de Reciclagem de Automóveis, criado para desenvolver tecnologia de reciclagem de veículos, Daniel Henrique Castro. Ele também é professor de Engenharia Mecânica do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. O Brasil ele não tem um processo sistêmico atualmente de reciclagem de veículos. Daniel Henrique Castro, professor de Engenharia Mecânica do Cefet, Minas Gerais. Processo de desmonte, né, de veículos em fim de vida útil, provenientes em geral esses veículos de pátios dos Detrans, né? Todo mundo já conhece essa situação. Né, os departamentos de trânsito acumulam veículos, né, por motivos, né, de infrações, né, no trânsito, e esses veículos ficam muito tempo. Né, depois de muito tempo, aí o governo faz leilões e através dos leilões, em princípio, algumas empresas adquirem esses veículos, desmontam precisamente para poder separar, né, algumas peças para venda. Isso está longe do ideal. Não reciclar quer dizer não reaproveitar peças e materiais que podem ser reprocessados pela indústria automotiva. Estudos apontam que é possível reciclar quase um carro por inteiro. E 2/3 da carcaça podem ser utilizados como material para um veículo novinho. Pesquisas também revelam que esse tipo de reciclagem corresponde a 3,7 kg a menos de dióxido de carbono na atmosfera por carro, diminuindo os riscos de contaminação do solo e da água. O ideal realmente é ter centros, né, credenciados, né, para a reciclagem de veículos, como existe, por exemplo, no Japão, ou existe também em outros países do mundo, onde se desmonte o veículo de uma forma controlada, garantindo realmente o destino e a rastreabilidade das peças e dos materiais que podem ser recuperados no veículo. O professor de Engenharia Mecânica explica que Belo Horizonte tem Imagens, o primeiro Cefet centro MG. de reciclagem automotiva da América Latina, que promove a economia circular. Ele também fala sobre as vantagens ambientais com a reciclagem de veículos. Em um carro de 1 tonelada, por exemplo, é possível reaproveitar cerca de 400 quilos de aço. Isso tem a ver com a preservação da água. Isso mesmo. Porque a água é muito utilizada para extrair minério de ferro e produzir depois aço. Então, só para a gente ter uma ideia da quantidade de recursos naturais que a gente poderia poupar com a reciclagem de automóveis.
Reciclar é diminuir os impactos ambientais, é cuidar da água, é diminuir a emissão de CO2 que polui o ar que respiramos. Vamos para outro dado bacana? O professor Daniel também explica que para cada carro de 1 tonelada reciclado, é o equivalente a plantar todos os anos 37 árvores até o fim da vida útil do automóvel, cerca de 10 anos. Carcaça de carro é levantada por garra de sucateira. No Distrito Federal, em meio às carcaças empilhadas, encontramos o Paulo. Ele é dono de ferro velho há mais de 3 décadas. A maioria dos carros é de pequeno porte, comprados em leilões de órgãos públicos e privados. Todo esse material que chega aqui no ferro velho... Paulo Oliveira, dono de ferro velho. Recolhemos todos os óleos que são vendidos para uma firma de reciclagem de óleos. As peças automotivas que ainda têm serventia são guardadas para vender no varejo. E as peças que não têm mais serventia, que são peças geralmente de lataria, essas peças elas são levadas por um container que nós temos aqui fora do ferro velho. E esse container ele é destinado à reciclagem. Pneus que não servem também são vendidos para uma empresa de reciclagem. Aliás, tudo que não é utilizado vai para uma empresa paulista, que derrete o material para fazer novas peças automotivas. Na rua existem vários carros, vários tipos de carros abandonados que serviriam para o ferro velho. Nós dependemos aí do incentivo do governo para que haja uma proposta de renovação de frota para que esses carros se tornem mais acessíveis aos ferros velhos. Cidade metropolitana. Do Distrito Federal para São Paulo. Vamos conhecer agora o trabalho do Instituto Nacional das Empresas de Preparação de Sucata Não Ferrosa e de Ferro e Aço. O INESFA existe há quase meio século, com o objetivo de reunir, proteger e promover as empresas do país que trabalham com o processamento de sucatas metálicas. Fazem o trabalho de pegar essa... Pela internet, nós conversamos com o presidente do Instituto. Está bem adiantado o sistema de destruição de veículos. Clineu Alvarenga, presidente do Instituto Nacional das Empresas de Preparação de Sucata Não Ferrosa. Elas são totalmente empresas independentes, empresas que pegam os veículos nos pátios de sucata e compactam eles, porque ele tem que sair do pátio já destruído, né? E aí esse veículo é levado para o pátio das empresas e aí passa no triturador, que é o shredder, né? Que aí é onde ele faz a separação dos materiais metálicos e os não metálicos. Segundo o INESFA, cada tonelada de alumínio reciclado poupa a degradação com retirada de 5 toneladas de bauxita. E uma lata de alumínio reciclado equivale à economia de energia de um aparelho de TV ligado por 3 horas. O aço, ele tem vamos dizer, o benefício... Martinho Olavo, advogado. É um material que você pode reciclar ele inúmeras vezes. Diferente de alguns tipos, por exemplo, outros plásticos, né? Que eles têm uma limitação, né? De vida para reciclar. O aço não. O aço você pode reciclar ele inúmeras vezes. O nosso setor, ele tinha que ter também uma legislação separada, uma legislação tributária, sabe? Porque nós fazemos um grande benefício para socioeconômico e ambiental, né? E nós não somos lembrados, infelizmente. Já que o presidente do INESFA tocou no assunto, procuramos um advogado para saber o que dizem as leis brasileiras. Vamos começar pela Lei 12.305, de 2010, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A despeito dessa lei tratar sobre diretrizes gerais, princípios, instrumentos sobre os resíduos sólidos, ela não classifica esse tipo de resíduo e toma por empréstimo uma classificação técnica advinda de uma NBR, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. É a NBR 10.004 que classifica o tipo de resíduo metálico inerte não contaminante como classe 2A. E esse tipo de resíduo ele deve ser objeto de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. O seu gerador ele terá que disciplinar e obedecer às regras técnicas, às normas técnicas
quanto ao armazenamento, ao transporte, por exemplo. Além de advogado, Martinho é especialista em direito ambiental e mestre em desenvolvimento e meio ambiente pela Universidade Federal do Ceará. Para ele, a legislação em vigor poderia ser melhor e explica que os estados têm competência para incentivar a reciclagem. É o caso, um exemplo claro, do estado de São Paulo, que tem sua lei estadual a 15.276 desde 2014, tratando sobre o assunto. O principal ponto tratado na lei é quanto à preocupação da origem e do destino do resíduo metálico decorrente de desmonte do veículo. E isso tem, além de protegido o meio ambiente, evitado crimes em escala, uma cadeia de crimes como furtos e roubos. Imagem de carcaças dentro de ferro velho. Aguarde aí, porque daqui a pouco a gente volta para falar dos impactos ambientais causados por carros que não são reciclados, ocupam pátios e depósitos. A gente volta já. Vinheta Fundo Azul, animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Vinheta Fundo Azul, animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. O meio ambiente por inteiro está de volta. Mais de 100 milhões de veículos ocupam pátios. Repórter Leonardo velhos, Ferreira, Brasília ruas e DF. estradas brasileiras, segundo o IBGE. É quase a metade da população do país. Muita coisa, né? Conforme a frota aumenta a cada ano, mais gases poluentes são emitidos na atmosfera. A reciclagem automotiva é um negócio promissor, mas ainda representa uma fatia muito pequena no segmento. Carros e motos trafegam pista. Carros, motos, caminhões, veículos pequenos ou enormes, todos são responsáveis pela queima do combustível, que emite gases poluentes que contribuem para o efeito estufa e aquecimento global. Sequência de pistas de trânsito moderado. Rafael Carvalho, geógrafo. Um carro, um automóvel, né, um veículo, ele tem como fonte, né, como suas principais matérias-primas, materiais que têm um longo tempo de duração na natureza, né, que o tempo de degradação na natureza é muito longo. A gente está falando basicamente de metais com anticorrosivos, né, que retardam esse processo, produtos químicos específicos para isso, tá bom? A gente está falando de plástico, que os estudos são até inconclusivos, né, de quanto tempo esse plástico levaria para se decompor na natureza. A gente está falando de borracha e de vidro, todos materiais muito resistentes. É um fato, os veículos causam impacto ambiental, mas talvez você não imagine o quanto. Por exemplo, sabia que até parado o seu carro ou sua moto pode contribuir para esse problema? Como? Com a evaporação de lubrificantes, ou se há algum tipo de vazamento, por exemplo. Já em movimento, além da emissão de gases poluentes na queima do combustível, as peças eliminam partículas metálicas que podem contaminar o solo e a água. Câmera angulada em cima de grama mostra movimento de carros. Veículos são máquinas e todo maquinário precisa de manutenção. Isso não tem a ver apenas com a segurança no trânsito. Automóveis desregulados queimam excessivamente combustíveis e lubrificantes. Agora você já sabe. Fazer a manutenção periódica evita mau funcionamento e liberação exagerada de substâncias tóxicas. Aproveite a informação e confira se o seu veículo está em dia. Veículos trafegam ao pôr do sol em pista. Além de geógrafo, o Rafael é especialista em meio ambiente, recursos hídricos e bioma cerrado. Ele explica que, por ano, no Brasil são comercializados em média 3 milhões de veículos. Enquanto isso, os depósitos vão acumulando peças e carcaças. Se eu parar para pensar que alguns desses materiais podem levar 4.000 anos na natureza, quer dizer, em relação ao nosso tempo de vida, é algo assustador e traz sérios problemas. Pneus, baterias, peças. Imagens, Mas não arquivo. podemos esquecer dos óleos e lubrificantes, essenciais para o funcionamento de todo o veículo. Aliás, eles são uma das principais ameaças automotivas para o solo, que abriga 1/4 de toda a biodiversidade do planeta. Sejam óleos minerais, sejam óleos sintéticos, graxas, não importa. Ele precisa de uma quantidade significativa de óleos e lubrificantes. E esses veículos abandonados, acidentados, descartados de muitas vezes, são descartados com óleos e lubrificantes. Não é feita a correta descontaminação. Preparamos uma arte para ilustrar o problema.
Esse é um pátio que abriga centenas de veículos abandonados. Alguns já estão aqui há anos e não há nenhuma perspectiva de terem outro fim. Será que os óleos e lubrificantes que acabamos de citar foram retirados de cada um? Provavelmente não, né? Com o passar do tempo e com a ajuda da chuva, esses produtos tóxicos se infiltram no solo. Quando infiltra no solo, ou ele escorre até um corpo hídrico, ou ele escorre superficialmente por baixo da superfície, né, vamos dizer, angulado, um declive que vai formar um curso d'água nas partes mais baixas e vai acabar contaminando o curso d'água. Carros trafegam em pista em câmera lenta. Já falamos dos problemas, dos impactos ambientais e agora vamos mostrar um trabalho de desenvolvimento sustentável. O Meio Ambiente por Inteiro conversou com Paulo Almeida, representante de São Paulo de um centro de captação, separação e destinação de resíduos e sucatas, voltado para o segmento de oficinas reparadoras automotivas. Esse centro de captação ele foi criado essencialmente para a promoção da reciclagem. Paulo Almeida, sócio da empresa. De gerenciamento integrado de resíduos e busca integrar o segmento de reparação, seguros, indústria e manutenção automotiva, e ligado às novas práticas de gestão de conhecimento sobre a importância da redução, reutilização e reciclagem de resíduos e sucatas. São 3 etapas: captação, separação e destinação ambientalmente responsável. Como é o nosso dia a dia? Nós removemos nos pátios dos leiloeiros os veículos que deram perda total do veículo, trazemos até a nossa matriz, onde aqui o veículo é totalmente desmontado. Imagine numa indústria automobilística uma linha de montagem. Aqui temos uma linha de desmontagem. Uma vez desmontado em sua totalidade o automóvel, pegamos cada material e destinamos de forma ambientalmente correta. Por exemplo, o aço é encaminhado à siderúrgica, onde é reprocessado e volta a ser matéria-prima. Da mesma forma é feito com alumínio, plástico, vidro e outros produtos. Por mês, a empresa destina cerca de 300 toneladas de materiais. É muito importante a reciclagem. Precisamos dar um foco nessa atividade econômica diante de sua importância, não só para o meio ambiente, para a natureza, como também para o ser humano. Além da responsabilidade ambiental, a separação dos produtos e a reciclagem geram renda e estimulam a indústria e a renovação da frota brasileira. Se nós temos uma frota mais nova em circulação, isso representa mais segurança a todos nas estradas. E aqueles veículos comprometidos mais velhos deixam de circular. Também incentiva a indústria, porque você manda matéria-prima e se torna mais barato para a indústria, uma vez que a reciclagem é mais em conta. E reduz acidentes, exatamente pelo fato de você ter a frota renovada. Garra de máquina despeja pneu em cima de esteira. Transição. No próximo bloco do programa, você vai conhecer alternativas de reciclagem de veículos. Elas são práticas, eficientes, geram renda e ajudam a preservar a natureza. É rapidinho, não saia daí. Vinheta Fundo Azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Vinheta Fundo Azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Estamos de volta. Até aqui mostramos que muito pouco, quer dizer, quase nada se reaproveita Repórter Leonardo Ferreira, Brasília DF. E peças enferrujadas abandonadas em ferros velhos e pátios de todo o país. Mas então, qual será a alternativa para esse problema? A resposta você confere agora no terceiro bloco do programa. Imagens em sequência de veículos trafegando em pista. Todo veículo tem vidro e não é novidade para ninguém que esse material pode levar centenas de anos para desaparecer na natureza. Vidro pode ser um passivo ambiental ou fonte de renda, depende do que a gente faz com ele. O material é 100% reciclável e pode ser reaproveitado quantas vezes quiser, já que nesse processo ele não perde suas características e qualidade. Máquina despeja vidro em pilha. Os estilhaços de vidro movimentam em esteira. Homem de luvas manuseia o material. O Meio Ambiente por Inteiro mostra agora o trabalho de uma empresa de São Paulo que é referência no país por ser a única que recicla todos os tipos de vidro.
Um deles é o laminado, também chamado de vidro de segurança, esse que a gente vê nos veículos. Os estilhaços são despejados em esteira. Pela internet, diretamente de São Paulo, conversamos com Juliana Schunk, diretora da empresa. Os vidros laminados Juliana Schunk, diretora da empresa. Vidros de segurança, porque eles são feitos de 2 lâminas de vidro com uma lâmina interna de polivinilbutiral, que é um plástico que recebe esse processo de fabricação para que, se no caso de um acidente do carro, o vidro não estilhasse. Funciona assim. A partir de 5 toneladas de vidro, a empresa faz a coleta dentro da região metropolitana da cidade de São Paulo. O material é classificado, pesado e o pagamento feito dias depois. Em seguida, o vidro é processado. Estamos falando de todos os tipos de vidro, como para-brisas, vidros temperados, laminados, de embalagem e espelhos, por exemplo. Atualmente nós reciclamos cerca de 3.000 toneladas desse material. Nós fazemos a coleta desse vidro em lojas de autovidros, em distribuidoras. Trazemos esse vidro para a nossa unidade de Mogi das Cruzes, fazemos a reciclagem desse vidro, que consiste na segregação desse material, na moagem, na separação do vidro e do PVB, de forma que o vidro reciclado segue para um de nossos clientes, onde vai ser inserido no processo de fabricação de embalagens de vidro. Da reciclagem nascem novos produtos ou matérias-primas que podem ser usadas em vários segmentos da indústria. Esse tipo de trabalho não é apenas um negócio, mas um compromisso em preservar os recursos naturais e contribuir para um mundo mais limpo nos próximos anos. Juliana também explica que durante o processo existe o cuidado em reduzir as emissões de CO2, fazer uso consciente de recursos hídricos e o descarte correto dos materiais. Nesse processo nada se perde, tá? O vidro é um material que pode ser 100% reciclado, é um material que a gente costuma dizer que é muito amigo do meio ambiente. Nas estradas brasileiras, caminhoneiros cruzam o país de norte a sul. Sem eles, nossa vida para. Lembra da greve da categoria? O transtorno que foi? Pois bem, esses veículos rodam milhares de quilômetros e precisam de manutenção. Vez ou outra, trocar uma peça faz parte do ofício, mas nem sempre esse produto precisa ser novo. Isso muito tem a ver com o meio ambiente. Já ouviu falar em peça verde? O conceito de peça verde pode ser definido como uma peça que vai evitar Arthur Rufino, uma diretor nova executivo emissão da empresa, de carbono para ser fabricada e atender a sua necessidade. Então, se você colocar como referência um motor de carro, quando você decide comprar um motor usado, um motor de reuso, ou um motor até de recondicionado ou remanufatura, você está evitando que novas toneladas de CO2 sejam emitidas na fabricação de algo que você precisa para esse momento. Então, um motor de carro, por exemplo, ele emite 270 quilos de CO2 na atmosfera para que ele seja fabricado para você. Então, é por isso que em muitos países europeus tem essa questão do nome peça verde, e até seguros automotivos que permitem o uso desse tipo de peças são chamados de seguro verde. Arthur é diretor executivo do maior centro de desmontagem de veículos da América Latina e atua no mercado de peças de reposição seminovas para caminhões da linha pesada. Ele explica que esse trabalho é um modelo de negócio onde o cliente compra os produtos de origem legal. Arthur explica que as peças que podem ser reutilizadas são classificadas como A, B ou C. Então, A, ela está em perfeitas condições de uso e estética. Em B, ela tem condições de uso, mas a estética está levemente comprometida e talvez ela possua algum vício ou avaria oculto, mas é uma peça passível de recuperação, de utilização. A peça nível C é a peça que precisa de algum tipo de trabalho nela antes de voltar à circulação no automóvel. Então, ou é uma peça danificada, ou são as peças de segurança que não podem ser vendidas direto ao consumidor final e devem ser revendidas principalmente para recondicionadores e remanufaturadores para que passe pelo processo completo e aí depois você possa ter a peça em condições de consumo. Optar por uma peça seminova em boas condições é ajudar a diminuir a pegada de carbono, ou seja, a quantidade de poluentes emitidos no meio ambiente para atender a nossas necessidades. Nós fazemos o reuso
Em segundo, a gente tem a questão de remanufatura, então a gente funciona como uma empresa de logística reversa para os ativos automotivos. No terceiro ponto, a gente destina para as empresas de reciclagem, então a gente está servindo de matéria-prima para esses processos, então a gente se considera uma mina urbana. Tem mais um ponto. Reaproveitar peças de veículos que estariam parados em pátios e ferros velhos é evitar que o solo seja contaminado e acúmulo de água, que ajuda na proliferação do mosquito da dengue. O diretor da empresa também fala sobre a democratização do acesso às peças. O fator número 1 de decisão de compra de uma peça usada não está relacionado a preço, como as pessoas costumam acreditar. Normalmente, as pessoas compram uma peça usada porque elas não encontraram a peça nova. Então, toda vez que o nosso mercado se coloca à disposição, vale lembrar que nós desmontamos o veículo inteiro. Então, nós não temos a opção de escolher o que vamos manter em estoque. Nós temos o veículo inteiro. Disponibilidade de peças e preço que agrada o motorista, as peças seminovas chegam a custar 60% a menos. E conforme esse segmento se expande, o desmanche ilegal perde força. Toda vez que você fomenta esse mercado, você reduz roubo. Toda vez que você deixa esse mercado mais complicado, você fala que esse mercado não pode fazer mais alguma coisa, significa que você abriu espaço para um segmento ilegal poder explorar isso de outra forma. Sala com carcaças de carro. Para uns, sucata. Para outros, arte. Aqui a matéria-prima é isso que você está pensando mesmo. Sucata de veículos. A responsável por essas obras é a artista plástica e designer Eli Tosta. Já são quase 2 décadas de pesquisa e desenvolvimento sustentável. Essa ideia surgiu de uma demanda de mercado. Nós fomos procurados em 2016. Eli Tosta, artista plástica. Para que fizéssemos uma pesquisa e apresentássemos um projeto para um grupo ligado à indústria automobilística, um dos maiores e mais fortes no Brasil, dando ideias e também como fazer com os passivos de carros dos sinistros, a partir de uma lei que não poderia mais isso ser distribuído aleatoriamente no mercado. Eli faz parte de um grupo que desenvolve projetos sustentáveis para mitigar impactos ambientais e agregar valor a resíduos sólidos, com obras de arte, esculturas, design de produtos e mobiliário. É arte, é economia criativa. Eu me sinto responsável, cada vez mais responsável em falar e fazer projetos, falar de projetos, estar envolvida com pessoas comprometidas com a questão ambiental. Porque, mais do que nunca, eu acho que agora quem faz esse tipo de trabalho, como nós fazemos, e são muitos, e gente muito boa, estão sendo mais compreendidos, né? E que é urgente o comprometimento de cada ser humano. Sala com carcaças de carro e mesas com pedaços de sucata. Imagem acelerada de veículos trafegando em pista. O Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Quer rever esse ou outros programas? Acesse tvjustiça.jus.br. Tem uma sugestão de reportagem? Escreva para meioambienteporinteiro@stf.jus.br. No YouTube, acesse TV Justiça Oficial. Na semana que vem temos um novo encontro. Até lá. Créditos. Produção Raiane Ribas. Reportagem Cristiano Oliveira e Leonardo Ferreira. Edição de texto Cristiano Oliveira. Cinegrafia Francisco Cosme e Lúcio Ribeiro. Assistência técnica Josenildo Júnior e o Eric Rodrigues. Edição de pós-produção Paulo Mendonça. Videografismo Leonardo Veloso. Audiodescrição Visuáudio. Narração e roteiro Ana Luísa De Franco. Núcleo de programação Rosa Wazen. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social STF. Realização TV Justiça Essencial 2020.